Vamos lá. Nós estamos nas nossas viagens, né? E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você quer estudar a carta de Paulo aos Romanos hoje? Então abra sua Bíblia em João 1. Isso mesmo. Abra sua Bíblia em João. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, abrindo a Bíblia em João 1. João, Evangelho de João, capítulo 1. Lembrando que nós viemos de uma sequência que Paulo vem falando sobre a religiosidade, falando sobre ser circuncidado ou não, situações de cunho religioso, cultural, e Paulo passa a explicar nessa carta de Paulo, na carta dele aos Romanos, irmãos que ele não tinha conhecido pessoalmente, mas como eu já disse, provavelmente tenham se convertido na situação lá no dia de Pentecostes, quando havia aquele encontro multicultural, né, do dia de Pentecostes. Então, João 1, e Paulo está falando sobre essas situações, e ele começa a dividir os judeus e os gentios olha, eles foram, a mensagem era para os judeus, mas eles não quiseram, e porque eles não quiseram, nós pegamos o que eles não quiseram, Jesus. Então ele está explicando, nós estamos nesse contexto ainda no assunto da carta, tá bom? Só para situar quem não tem acompanhado a viagem toda. Então, João 1, a partir do versículo 10. Tem tudo a ver. Aliás, tudo a ver com a nossa placa de igreja. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então esse texto aqui veio para os seus e os seus não aceitaram, já é o resumo de Romanos 11. Obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe, vá para a sua casa. Podia ser, né? Estou com pressa, preciso fazer um negócio. Mas esse é o resumo. Jesus veio para o que era os seus, mas os seus não o aceitaram. Então agora Romanos 11. Como nós já tivemos essa introdução de João, nós vamos pular para Romanos 11, 11. E antes que nós passamos à leitura, eu queria perguntar para vocês, quem é o dono da verdade? Legal. Que bom, foi o Luiz que falou? Que bom, viu, Luiz? Obrigado, que legal que você veio hoje. Envia-me a mim. Quem que é o dono da verdade? Deus, Jesus, né? Mas sabe que nas nossas casas, nas nossas situações, no nosso trabalho, com as pessoas que nós nos relacionamos dia a dia,
essa verdade muitas vezes é alterada. E quem passa a ser o dono da verdade? Eu mim passo a ser o dono da verdade. Eu passo a ser o dono da verdade. Eu tenho razão. Já teve discussões na casa de vocês, com a família de vocês? Quantas vezes? Uma vez na vida? 2 vezes na vida? 3? 4? Muitas. E o que pega é o seguinte: eu tenho a razão. É aí que mora o perigo da coisa. Eu tenho a razão. O que acontece com o do outro lado lá? O que ele fala? Quando você fala, eu estou com a razão, o que a outra pessoa fala? Eu tenho a razão, eu sei o que eu estou fazendo. E normalmente, para ter essa discussão, eles não estão falando da mesma coisa. Eles não estão em acordo. Eu tenho a razão porque eu faço assado, eu tenho a razão porque eu faço cozido. E se tiver mais gente, eu tenho razão porque eu faço frito. E cada um tem a sua razão. E afinal de contas, quem tem a razão? Deus. 100% de razão. Aí vai ter a razão quem estiver com a razão dele. E aí a história pode se estender por mais alguns anos, porque eu posso pegar um pedaço da palavra e falar assim, mas a palavra fala assim, assim, assado. Aí o outro dono da razão fala, mas a palavra fala cozido também. E o outro também fala, por aí cada um vai pescando, tirando um versículo fora do contexto, por pretexto, né? Há um pastor que fala que a Bíblia é a maior fonte de heresias, se você quiser manipular de forma errada. Você pode pegar um versículo lá dos cafundó de Judas, e misturar com um versículo do Antigo Testamento, e fazer uma salada russa lá, que depois você vê, mas espera aí, ele estava falando para aquele povo, mas era naquela situação, com aquela circunstância, e o que depois falou lá na frente é para um outro povo, numa outra circunstância, e ele fez essa salada russa aqui, por quê? E a gente tem que ser como os bereanos, e pensar, e estudar, e meditar na palavra. O que um professor do seminário falava sempre isso para a gente. Procure entender o que o escritor disse para os primeiros ouvintes. Qual era a razão que ele estava escrevendo aquilo? Qual foi o que impulsionou Paulo a escrever isso e aquilo? Porque o povo estava vivendo o que naquele momento? E a gente consegue entender o porquê ele escreveu aquilo. E se isso se aplica nas nossas vidas hoje. Romanos 11:11. Novamente pergunto, ele falando dos judeus, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo, para salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada,
Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Nesse texto ele está falando, olha, cuida da sua vida. Não se preocupe se eles foram cortados. Lembre-se de que você nem foi cortado porque você nem fazia parte disso. Então, ele falou, tema o Senhor. Eu gosto muito disso na Bíblia, quando ele fala, cuide da sua vida. Aonde que fala isso? No texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cuida do seu nariz. O meu nariz é ligeiramente torto. Ele tem um calombinho aqui. Nem todo óculos fica legal. Eu tenho que cortar os pelos de vez em quando. Ai, que nojo. Tenho que cuidar do meu nariz. Para que eu vou cuidar do nariz do Luizinho? O nariz do Davi. Cuide do seu nariz. Mas a gente está aqui para quê? Para aprendermos juntos, para caminharmos juntos. E nesse compartilhar de informações, a gente vai aprendendo. Você viu o nariz daquele irmão? Você viu como ele arrebentou no muro? Arrebentou no muro. Por que ele arrebentou aquele nariz no muro? Tem gente que arrebenta o nariz no muro, tem gente que arrebenta o nariz no pó, né, cheirando. Mas tem outras formas de arrebentar o nariz quando a gente faz uma coisa erradinha ali que, bati com a cara na porta ali, acelerei demais nessa curva que não deveria ter acelerado e bati. E a gente está junto assim para um aprender com o outro. Vamos orar para Deus consertar o nariz daquele irmão. Paz do Senhor, irmão. Sou um irmão de terno ali com Bíblia na mão, está indo para uma igreja. Deus, Ele é soberano e talvez você não tenha capacidade de entender. Eu falo da gente cuidar da nossa vida porque às vezes a gente se angustia com a situação da outra pessoa, principalmente com dos incrédulos, que a gente já taxou dessa forma. Não, ele é um incrédulo. Por que ele é um incrédulo? Porque não veio na igreja hoje. É um incrédulo. E você com seu veneno é o quê? Julgando a vida do outro é o quê? Você acredita em quê? Na sua razão. Não, mas ele é um incrédulo porque ele não veio na igreja hoje. Olha lá ele. E eu estou aqui. Olha ele ali, passando a rua lá de novo. Sabe Deus onde está indo lá? Boteco, bebê, não sei o que. Domingo às 9h30, 10 horas da manhã. Está indo lá encher a cara. Mas eu estou aqui. Talvez ele esteja indo encher a cara
Porque ele não aguenta a chatice sua. Eu preciso tomar uma cachaça para aguentar a minha mulher. Eu preciso tomar uma cachaça para aguentar o porre que é meu marido. Então cuide do seu nariz. E talvez o seu nariz bem arrumadinho, ele possa olhar para você e falar assim: gostei do seu nariz. O meu está todo quebrado, eu quero um nariz igual ao teu. Direitinho. Como que você faz? Ah, eu fico cuidando do meu nariz. Então, se os judeus, se o familiar que não está aqui, Deus está trabalhando. De alguma forma ou de outra. Essa é a nossa dificuldade, entender que Deus está trabalhando. E essa é a palavra de Deus para mim e para você. Ele está trabalhando. Não está vendo nada? Ele está trabalhando. Ele já trabalhava quando você nem existia. Então não se preocupe, Ele está trabalhando. Eu gosto de grupos, de ver ao longe, grupos de teologia, discutindo como que Deus é, como que Deus não é. Talvez uma igreja mais antiga no Brasil, batista, tradicional, 100 anos, quer fazer um curso de teologia para explicar como Deus é. Aí vai lá um pastor dos seus 60 e tal anos para explicar como Deus é. Deus é assim, assim, assim. E Deus fala assim: olha, eu era, eu sou, eu serei. Onde você estava quando eu criei o mundo? Eu não existia. Ah, mas eu já estava lá. Você quer me explicar como é que eu sou? Eu tenho mais para falar sobre você do que você falar sobre mim. Eu já falei isso na outra reunião, e se Deus começasse a falar: você sabe por que o seu coração tem que pulsar tantas vezes por minuto? Você sabe quantos ossos você tem? Quantos ossos nós temos no nosso corpo? 230 e pouco, não tenho certeza. Depois dá uma consulta. Quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Até para o Luiz está mais difícil de saber. Deus sabe. Por que sua unha cresce e você tem que ficar cortando a unha? Ela é uma proteção do nosso dedo, porque se a gente não tivesse unha, a gente já estava sem dedo, porque muitas vezes a gente bate alguma coisa ali que, né? Se não fosse a unha, já teria. Então ela vai crescendo, vai se renovando. Mas por que ela se renova? Que matéria que é? De que é feito a unha? Que material que é isso aqui? Plástico? Algumas mulheres têm de plástico. Cola, depois... algum tipo de casca, né? Alguma coisa do gênero. Mas a gente não sabe nem como a gente é e por que a gente quer explicar a Deus. Eu não sei nem como o meu organismo, eu comi ontem um lanche com a molecada lá em casa, eu não sei se esse lanche fez bem para mim, se não fez, para onde que foi. Eu não sei o nome do intestino grosso, delgado, eu não sei o nome deles sequer. Eu não sei o nome de todos os meus ossos, 200 e tal, não sei, meia dúzia talvez, rádio, né? Na rádio aqui. Fêmur. Não sei mais, nem nome de osso eu sei. Eu quero explicar a Deus. Versículo 33, ele continua trabalhando. Eu pulei alguma coisa? Pulei muitas coisas, mas vai assim mesmo. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
Diz que Deus criou a mulher por último, porque senão o mundo não estaria pronto até hoje. Não, pinta o céu de cor-de-rosa. Não, cor-de-rosa não ficou bom, vamos pintar de laranja agora. Pinta de laranja, Deus, por favor. Não gostei. Deixa essa laranja assim, vamos mexer na terra. A terra eu quero cinza, não quero marrom. Sim, não gostei. Vamos voltar para o céu. Não tinha acabado até hoje o mundo. Por isso que Deus deixou por último. Brincadeira, lógico que é brincadeira. Vocês são maravilhosas, incríveis, criativas. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Esse versículo que a gente canta. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus tem um propósito para tudo, mesmo que você não entenda, Ele tem um propósito para tudo que está acontecendo na tua vida. A gente não vê todos os processos acontecerem como eu não vejo o processo de uma semente. Como é que ela brota, como é que ela nasce. Eu jogo a semente lá, depois ela desaparece e depois aparece um broto. Deus estava trabalhando e você nem viu. Tinha lá, a semente secou, abriu, nasceu um brotinho. Deus está trabalhando quando a gente não está vendo. Deus está trabalhando. Eu vi um vídeo forte na internet também, compartilharam lá para a gente, de um traficante, nas últimas, e a gente viu tanta notícia ontem, né, de uma criança de 3 anos, enfim, e um traficante deitado, dando os seus últimos suspiros de vida, e um monte de gente filmando, não sei o que lá, né, uma pessoa está morrendo, outra está filmando aqui, o que você está fazendo? Estou filmando a morte dele, ele vai morrer daqui a pouquinho. Aí veio uma mulher, uma irmã, dá licença, querido, você sabia que Deus pode te salvar? Saindo sangue. Repita essa oração comigo. Ele me perdoa, Ele vai te perdoar. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, acabou a oração, parou, morreu. Ah, mas foi um traficante, vendeu droga para um monte de gente, destruiu a vida de um monte de gente, destruiu a sua família, e Deus salvou no último suspiro. Deus, mas ele merecia o inferno. Quem é você? Salvou no último suspiro, o ladrão da cruz. Ali, eu reconheço que você é o cara. Reconheceu no último suspiro, eu aceito. Eu fiz besteira a minha vida inteira, mas eu aceito isso. Não vai dar tempo de testemunhar, não vai dar tempo de você viver uma nova vida, mas uma nova vida no céu. Mas salvou naquele momento. E a gente fica questionando porque ele deveria ir para o inferno. E Deus fala, eu morri, mandei meu filho morrer por ele também. Você se acha tão santarrão assim? Porque você vai domingo na igreja e ele estava dormindo na calçada porque estava cheirado, fumado? Quem somos nós? Quem conheceu a mente do Senhor? Deus tinha um plano para ele naquele momento. Você vai fazer besteira a vida inteira, mas ainda vou te salvar. Então Deus está trabalhando. Ah, por causa disso agora eu vou viver, como Paulo falou nos outros capítulos lá que nós lemos. Ah, por causa disso eu vou viver pecando? Não, calma. Tudo que você plantar, você também vai colher. Então calma. Quando eu falo para a gente cuidar do nosso próprio nariz, é para a gente crer mais que Deus pode fazer as coisas e eu cuidar um pouco mais da minha vida. Em ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor irmão aqui na igreja, um melhor funcionário.
a palavra que veio para o profeta Zacarias, falando, olha, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Você vai ser uma das pessoas importantes na construção, você vai ser o primeiro que colocou na construção do templo, o primeiro que pôs a mão e o último que vai pôr a mão nessa construção. Você vai ser uma pessoa importante, mas não é por sua força, porque você nem veio de uma linhagem real, mas é pelo meu Espírito que as coisas vão acontecer. Então, quanto mais intelectual a gente vai se tornando, menos a gente deixa de depender de Deus. Não que ser intelectual, ou sábio, ou inteligente, ou estudado, seja um malefício para a sua vida, não é. Mas não se baseie nele para ter o teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus se baseia no tempo que você passa falando com Ele, trocando ideia com Ele, agradecendo a Ele, pedindo a Ele, aprendendo com Ele, ouvindo o que Ele tem para te dizer. É para isso que nós estamos aqui, só para lembrar isso. Abra sua Bíblia em Zacarias, nós já vamos terminar. Eu preciso me curar, que toda vez que eu leio ou falo sobre Zacarias, me vem Zacarias dos Trapalhões. Que eu não conheci tantos Zacarias assim na minha vida, então sempre me vem ele. Que péssimo isso, depois eu preciso de oração, de libertação. Zacarias 4, versículo 6. Então, a palavra para Zorobabel. O Zorobabel eu já conheci, né, numa outra igreja que tinha. Esta é a palavra do Senhor para Jefferson, para Luizinho, para Ângela, para Rodrigo, para Davi, para Luiz, para Pati, para Gabi. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que aqui o Espírito nem havia sido enviado como Consolador, mas o Espírito do Senhor é o pensamento, a forma de agir. Isso tem que estar sendo trabalhado em nós. Como ele pensa, como ele age. Versículo 9. Eu falei Zacarias, mas Zorobabel. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqueles que desprezaram as pequenas coisas terão grande alegria. Então, uma palavra para mim e para você: não despreze as pequenas coisas, aquelas que nós não damos importância. É Deus que está trabalhando. Deus, mas Ele fez aquele mal para mim, e por causa disso, agora, ouvindo a Tua palavra, quer dizer que eu tenho que fazer uma bondade para Ele? O que é isso, perto da grandiosidade de transtornos que essa pessoa me causou? Eu tenho que fazer um ato de bondade. O que é isso para essa maré enxurrada de palavrões, de ofensas, de agressões? O que isso pode... Essas são as pequenas coisas que Deus está trabalhando. Lembra do menino, 5 pães e 2 peixes?
Eu gosto desse texto. Olha, eu não sei se isso pode resolver, mas eu tenho aqui um lanche que dá para a gente... Essas pequenas coisas que eu preciso que vocês façam para que o milagre aconteça. Feche teus olhos. Pai querido, nós lemos aqui, estudamos essa pequena porção aqui da carta de Paulo que ele está falando para os romanos. Dizendo que essa mensagem chegou até eles e por alguma razão, não por estarmos na Moca com descendentes de italianos aqui, mas essa mensagem dos romanos, para os romanos, chegou até os moquenses. E será que aquele povo estava precisando ouvir uma coisa que nós também precisamos ouvir? Que o Senhor é soberano, que o Senhor sabe o que está fazendo, que o Senhor tem as suas razões para fazer isso na minha vida, fazer eu passar por esse processo, como os judeus estão passando por esse processo. Nesse processo de salvação em que eu não sei se a minha maldade, como aquele traficante, ao longo dos meus anos, tudo aquilo que eu estou plantando hoje, de bom ou de ruim, eu não sei quando será o retorno de tudo isso. Pai amado, se nós estamos plantando coisas ruins, más, que o Senhor converta o nosso coração, que o Senhor transforme o nosso pensamento. Quando tantas vezes, na maioria das vezes, queremos ser o dono da razão, o dono da verdade, que a gente possa se entregar e falar assim: eu não sei qual é o plano do Senhor, mas eu sei que Ele quer que eu me converta a Ele. Eu não sei se eu consigo mudar a vida dos meus familiares, das pessoas que me cercam, no meu trabalho, na minha igreja, mas eu sei que o Senhor está querendo falar comigo para que eu transforme a minha vida, para que eu mude o meu pensamento, para que eu me arrependa e que eu não repita mais as coisas que eu fazia erradas. E nesse momento todos nós estamos nesse barco, olhando para o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé, mas ao mesmo tempo com os pés no chão, andando por um povo de impuros lábios,